Boa tarde a todos. Meu nome é Karina Germano, eu sou especialista de expansão aqui da plataforma BLL Compras e hoje nós estamos aqui para fazer essa mentoria online em grupo. Eu queria dar as boas-vindas a todos, né, que estão presentes hoje. Para nós é uma grande honra tê-los aqui e eu tenho certeza que esse evento será maravilhoso e vai tirar todas as dúvidas de vocês. Certo? Bom, primeiramente eu vou ensiná-los, né, de certa forma, como que vai funcionar a nossa mentoria online em grupo. Bom, a princípio, vocês vão conseguir encaminhar para a gente todas as perguntas, tá, que vocês tiverem. Então, nós vamos ter aqui perguntas através do chat, que nós temos aqui na nossa tela. Através do chat, através do nosso... Só um momentinho, que acho que deu uma travada aqui, gente. Vocês vão conseguir fazer as perguntas através do chat do nosso evento. Então, vocês poderão enviar as perguntas aqui para nós através do chat aqui embaixo, ou aqui do lado, talvez. Vocês vão conseguir também ter o link para entrarem no nosso WhatsApp exclusivo. Então, a partir do final do nosso evento, a partir de amanhã, vocês já vão conseguir receber materiais exclusivos ali no nosso grupo do WhatsApp. Também vamos deixar o link aqui no chat para que vocês possam clicar e já entrar diretamente. Ou então, na verdade, nós vamos deixar também aqui na tela um QR Code para que você possa apontar a câmera do seu celular para ele e já entrar direto lá no grupo, certo? E também vocês terão a possibilidade de mandar perguntas para o direct dos nossos professores, que são os professores que vão participar hoje aqui da nossa mentoria online. Então, vocês conseguirão encaminhar perguntas diretamente para eles, depois do evento, se surgirem alguma dúvida, ou se vocês não quiserem perguntar agora, quiserem perguntar depois, vocês vão conseguir também perguntar ali através do direct do Instagram, tá bom? E após isso, bom, tendo ali as 3 possibilidades, o nosso chat online, o direct do Instagram e também o grupo do WhatsApp para receber os conteúdos exclusivos, nós vamos falar sobre as questões abordadas agora, né? Então, nós vamos falar sobre a nova lei de licitações. Essa mentoria vai falar ali um pouquinho sobre a lei de licitações, a nova lei de licitações, perdão. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da BLL para vocês, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa plataforma, para que vocês possam conhecer um pouquinho quem é a BLL, como que a gente trabalha também. Bom, a BLL Compras está no mercado desde 2008, então nós somos uma plataforma aí que vamos completar 13 anos de mercado esse ano, e estamos atualmente em mais de 2.000 órgãos públicos em 26 estados do nosso país, sendo atualmente a maior plataforma no quesito itens licitados no âmbito municipal. Nós trabalhamos também com um planejamento estrutural espelhado, com equipes especializadas para prospecção, suporte e relacionamento. Isso tanto para o órgão público quanto para o fornecedor também. Aqui a nossa média de economia total no ano de 2020, então nós tivemos mais de 18.000 editais publicados, com média de 120 editais publicados por dia, e a economia geral, a economia gerada foi de 40% no ano de 2020, então tivemos uma economia muito bacana ali em relação a retorno de dinheiro aos cofres públicos, né? Bom, aqui eu deixo para vocês também os nossos contatos, então nós atendemos ali por telefone, WhatsApp, e-mail. Temos também o chat online lá dentro do nosso site, bll.org.br, e toda a nossa equipe está à disposição para auxiliá-los em qualquer coisa que vocês precisarem. Bom, agora eu chamo aqui os nossos consultores, os nossos especialistas em licitações e contratos que vão estar com a gente hoje, né? A professora Gisela Leitão e o professor Leonardo Mota, que estão com a gente hoje. Olá, professores, tudo bem? Boa tarde. O professor Leonardo e a professora Gisela são especialistas em licitações, eles têm aí bastante tempo já de carreira, né, nessa área, então eles são especialistas mesmo em licitação. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aí sobre vocês, professores. É um prazer tê-los aqui. Obrigada, Karina. Obrigada, BLL, mais uma vez. Léo, tomei a frente. As meninas primeiro, viu? Isso aí.
Queria agradecer também o pessoal aqui, muita gente linda que eu vi aqui no chat, saudando a gente. Obrigada, pessoal, por disponibilizarem um pouquinho de tempo aqui para estarem com a gente. Essa tarde vai ser incrível. Todas as dúvidas, como a Karina falou, se a gente não conseguir responder, fiquem à vontade, mandem direct, mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa, mas a gente vai responder, viu? Meu nome é Gisela Leitão, para quem não me conhece, sou pregoeira há 8 anos, trabalho no Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Antigamente eu vim da Marinha, mas tem 2 anos que eu já estou no Conselho. Lá também eu sou coordenadora do setor de licitações e contratos. É um prazer, mais uma vez, muito grande ter vocês aqui. Gisela? Pode falar, Léo. Eu acho que ninguém me aguenta mais falar, né? Deixei para você falar. Boa tarde, boa tarde. Igualmente como a Gisela, é uma satisfação estar aqui em mais um evento da BLL Compras, né? Novamente agradecer essa oportunidade. Oportunidade de estar com a Gisela aí, minha amiga, né? Professora Gisela, com a Karina, né? Estou vendo também aqui, acompanhando aqui o pessoal no YouTube aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Realmente esse é um momento muito importante, né? A parte de licitação, essa nova lei de licitações, e a ideia é a gente discutir um pouco sobre isso aí hoje, né? Sou Leonardo Mota, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, sou servidor do Ministério Público Federal, né? Sou pregoeiro, presidente da CPL e supervisor de licitações e contratos desde 2010, né? E além de professor, né? E a gente está nesse ramo aí já durante esse tempo. Enfim, vamos lá. Então, perfeito. Bom, nós trouxemos algumas perguntas de especialistas ali em licitações, perguntas que estão surgindo aí durante o dia a dia em relação à nova lei de licitações, para que a gente possa dar o start, né, em relação aí a essa mentoria online em grupo. Então, bom, vamos à primeira pergunta, né? A nova lei de licitações vigente e como ficam as regras antigas e as novas regras para contratação, professores? Então, vou começar a falar, tá, Léo? Porque esse assunto, gente, tem rendido muita coisa. Tem rendido meme, tem rendido postagem, muita gente tem dúvida. E eu separei aqui, pessoal, 3 artigos importantes para a gente falar. O primeiro deles é o artigo 193, quando fala o que de fato já está revogado com a entrada dessa nova lei. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que estão revogadas os crimes. Muita gente tem confundido sanção. As sanções foram... As sanções criminais, as sanções administrativas ainda prevalecem na 8666. Então, isso é importante. Os crimes já devem ser aplicados de acordo com a nova lei, leis de 1º de abril, porque foram para o Código Penal, lugar que, na minha opinião, nunca deveria ter saído. E depois, se vocês tiverem curiosidade de ver, as penas, inclusive, foram até majoradas, estão até mais pesadas, tá bom? Então, essa é a primeira observação que a gente tem que ser feita. Com relação às sanções administrativas, elas continuam vigentes. Se você está obedecendo o trâmite, né, a 8666, são essas sanções administrativas que vão prevalecer. É um primeiro ponto. Outro artigo que eu separei, gente, também, é o artigo 190, que fala que se um contrato começou pela 8666, ele vai para ele até o final. Então, não é porque entrou a nova lei que você vai mudar. Agora eu vou fazer um termo aditivo, por exemplo, com a nova lei. Não. Começou com a 8666, vai até o fim do contrato com a 8666, tá? E, por fim, o artigo 191. Esse aí, a gente tem visto um salseiro, uma confusão, o pessoal fazendo um Frankenstein. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de colocar no DOU para ver, o pessoal acaba misturando, bota lá edital, de acordo com a 8666, o decreto 10.024, a lei do pregão, a lei nova. Então, pelo amor de Deus, vamos ter muita calma nessa hora. O que esse artigo diz? Ele diz que você não pode combinar as leis. Isso é muito importante, pessoal. Então, se você fizer um pregão sobre a égide da lei 10.520, decreto 10.024, você tem que ir com esse pregão até o final. Você não pode chegar agora porque chegou a nova lei. Bom, agora eu vou colocar aqui uma novidade que eu gostei da nova lei que falou do pregão. Então, tenham atenção a isso. Você pode ter, aí sim, no mesmo órgão, procedimentos com a 8666 e procedimentos com a lei nova. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você pode ter um procedimento de dispensa pela lei nova
Daqui a pouco a gente vai discutir se você já pode usar a dispensa, se não pode, mas vamos conversar sobre isso. Mas você pode seguir o trâmite da nova lei, usando uma dispensa lá, bonitinho, Lei 14.133, e um procedimento de pregão com a modalidade ainda da 8666, né? Com a Lei 10.520. Então, isso tem que ficar bem colocadinho na cabeça de vocês para não ter dúvida. Léo deve receber também muitas mensagens, todo dia, já até fiz rio, eu já fiz meme, porque o pessoal tem confundido muito esses institutos novos. Né, Léo? Fala aí agora. É isso mesmo, Gisela. Realmente é muito importante, pessoal, reforçar isso que a Gisela está falando, esses artigos, né? O 193, como ela falou, né, que revoga de imediato a parte de crimes, agora vai para o Código Penal, né? E aí, até que a Gisela falou, mesmo os contratos lá pelo artigo 190, né? Os contratos que vêm sendo regidos pela 866, 10.520, e se for o caso RDC, se por acaso houver alguma conduta referente a crime, aí sim, aí passa agora para o Código Penal, mesmo sendo regido por legislação anterior, né? Lembrando que, por enquanto, o decreto federal, né, o decreto 10.024, ele não foi revogado, né? A gente já recebeu, inclusive, esses questionamentos, né? De perguntar, mas professor, ou então o decreto 10.024 já foi revogado pela nova lei, né? Vai ter que se aplicar novas regras do pregão e sendo o procedimento necessariamente eletrônico, né? Porque lembrando isso, que a nova lei, se o órgão decide optar, né, por utilizar a Lei 14.133, ele tem que esquecer, né, a legislação anterior, primeiramente, regulamentar os procedimentos, lá, porque nós temos na nova lei mais de 30, né, momentos em que fala em regulamentos, né, regulamentar cada procedimento, né, inclusive procedimento de dispensa, se for o caso pregão, né, se for alguma coisa específica das modalidades também. Mas, se você está fundamentando solicitação pelo Decreto Federal 10.024, né, que aí para os municípios ele ainda está vigente, e para os municípios ele tem influência importante quando se utilizado em recursos da União, advindo de convênios, né, transferências voluntárias, então tem que separar as situações, né? A gente tem que lembrar, a Gisela falou dos artigos 190 e 91, tem um artigo importante que, às vezes, o pessoal passa despercebido, que aí pode... nós já recebemos alguns questionamentos, é o artigo 189, é o anterior, né? Que ele fala assim, ó, que aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa a 866, a 10.520 e a legislação do RDC, né? Leva-se a entender, pelo menos, que as normas infralegais, quando se falar nessa legislação, na 866, 10.520 RDC, você substituiria pela nova lei. Mas a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que a nova lei traz novos procedimentos, traz novos prazos, inclusive prazo de publicação de edital, não são as mesmas regras da Lei 8.666, não são as mesmas regras da Lei 10.520, né? Agora, por exemplo, para você publicar um edital, você não leva mais em consideração, como a Lei 8.666, a questão de valor, né? Considerando convite, valor tal, né? Tantos dias, não. Agora, lá, o artigo 55 na nova lei, ele traz regras que envolvem desde o tipo de objeto, critério de julgamento e até o regime da execução da contratação. Então, vocês vejam que é aquele que a gente sempre repete, né? Muita calma nessa hora, porque a nova lei tem, sim, muitas coisas positivas, né, Gisela? Muitas coisas boas, muitas coisas positivas, questão de planejamento, né, de governança, de capacitação, mas é importante. Se você se veio com a legislação anterior, inclusive, pessoal, uma dúvida para a gente encerrar essa questão dos artigos que a Gisela bem tratou, se você vem com a contratação seguindo as normas antigas, né, a Lei 666, 10.520, e, por exemplo, você vai haver a necessidade de você fazer uma prorrogação contratual, uma repactuação, um reequilíbrio, um reajuste, tudo seguirá pela Lei 8.666, né? Portanto, lembrar isso aí. Em que pese a lei nova, a Lei 14.133, trazer, por exemplo, que para os contratos de serviços continuados, você pode firmar um contrato de até 5 anos já de uma vez, e já prorrogar por até 10 anos,
Se o seu contrato vem com a legislação anterior, ele segue os prazos da legislação anterior. Então, muito importante, isso que a Gisela falou é fundamental, é a gente reforçar isso aí. Muito cuidado, você não pode misturar as questões, né? Não pode misturar dentro do processo, do mesmo processo, as duas normas. Eu brinco, pessoal, né? Até falo isso, já falei isso em live, já falei várias vezes, que é igual casamento. Né? Quando você casa, né? Leva tudo junto com a pessoa, leva o marido, leva a sogra, leva filho, se tiver. Então é isso. Você usou a nova lei, você tem que usar tudo que ela diz, né? Os pré-requisitos, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui a questão da dispensa. A dispensa agora tem alguns requisitos que devem ser objetivo, dispensa e inexigibilidade, né? Contratações diretas. E contratos, muita gente fala assim, opa, vou usar os limites de dispensa, opa, vai melhorar, mas esquece que a gente tem que usar, né, o que diz lá a parte de contrato, né, que está muito diferente do que a gente tinha na 8666. Então, não esqueçam disso. Querem usar a nova lei? Primeiro, estudem, se capacitem, depois partam realmente para a nova lei, mas com essa consciência de que a partir do momento que você adotar, você vai ter que levar ela até o final. É só uma observação que eu queria fazer. Perfeito. Bom, professores, o nosso chat ele tá bem animado, tá? Então, algumas perguntas do pessoal mandando boa tarde e tudo mais. Então, o Juliano Barbosa Dolores mandou uma pergunta aqui. Ele citou o artigo 75, incisos 1º e 2º. Vocês já estão usando os valores atualizados na dispensa? Se sim, vocês regulamentaram ou somente usaram a letra da lei? Outra pergunta sobre complicar. Algo a falar? Posso falar, Léo? Vai lá, Gisela. Então, Juliano, alô, Juliano, né? Juliano é meu seguidor, querido, gosto muito dele. E o que acontece? Lá no meu órgão, eu pedi cautela por conta disso, que eu acabei de falar. Como a gente, né, ainda está se familiarizando, né, tentando conhecer toda a lei, porque o outro setor de contratos ainda também não tem conhecimento sobre isso, a questão, né, que a dispensa agora, em alguns casos, você tem que ter ETP, mapa de risco, né, então a questão também de pesquisa de preços, que tem que fazer já de acordo com a nova lei, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente falar de dispensa e inexigibilidade. Isso aqui, como a gente ainda não está confortável, eu falei, gente, espera, vamos segurar um pouquinho, e a gente ainda não está utilizando, não tem regulamento ainda na minha entidade, mais um motivo da gente ter um pouco de cautela. Não sei no caso do Léo, se já estão usando. É a mesma situação, Gisela. Nós, no Ministério Público Federal, na verdade, foi criado recentemente, essa semana, foi instituída em portaria uma comissão em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, para trabalhar a nova lei e trazer os regulamentos, mas também observando o que vem por aí, né? Quem vem acompanhando está vendo que todas as semanas, seguindo o cronograma lá do Ministério da Economia, todas as semanas eles divulgam, né, uma consulta pública sobre um regulamento, né? Pesquisa de preço, essa semana nós temos aí do ETP. Então, a gente vai vir com muita coisa nova e eu acredito que em pouco tempo nós já teremos, pelo menos na esfera federal, muita coisa regulamentada, né? A gente já tem, em alguns municípios, já tentando regulamentar alguma coisa. Hoje, inclusive, a amiga nossa, Anastácia, que é aqui da Paraíba, ela publicou no Instagram dela um regulamento do governo do estado, acerca de parte da lei sobre, inclusive, a questão da dispensa, né? Então, isso é importante, né? A pergunta de Juliano foi bem o que a gente recebe, né, Gisela? Pode utilizar os limites, né? O pessoal muito atento à questão dos limites dos incisos 1º e 2º, mas como a Gisela, a gente vai falar aí mais à frente, não é simplesmente se preocupar com os limites para utilizar, né? Tem toda uma gama de procedimentos que, eu digo assim, quem me pergunta, né? E até os colegas mesmo do Ministério Público Federal, eu digo assim, pessoal, o trabalho talvez que nós tenhamos para fazer uma dispensa, com tudo que está lá dentro da lei, vai ser semelhante ao de fazer um pregão. Então, tem que se pesar muito para, de repente, não se... e lá na frente se caracterizar fracionamento de despesa, no caso, a dispensa. Né? Exato, perfeito. Perfeito. Temos mais alguma pergunta sobre esse tema? Bom, aproveitando já o pessoal que está chegando agora, gente, vocês podem deixar as perguntas no chat aqui pra gente, tá? Que a professora Gisela e o professor Leonardo vão estar respondendo todas as perguntas. Se não for possível a gente responder na live, eles vão estar respondendo para vocês depois, tá bom? Temos mais alguma pergunta sobre esse tema?
O Juliano, colocou assim, né, que lá eles utilizam ETP para tudo. Juliano, eu até, inclusive, pessoal que acompanha também, né, nós temos atualmente vigente a Instrução Normativa número 40, né, que fala do ETP, né, e fala as situações que são opcionais e as que são dispensáveis na realização do ETP. Aqui também nós orientamos que, inclusive, para você chegar à conclusão de que a solução é a dispensa, você faça um ETP, nem que seja um ETP mais simplificado do que uma licitação, mas você vai ter um estudo, né? ETP, para quem não sabe, é estudo técnico preliminar, né? É o estudo daquela necessidade que surgiu para a administração pública, onde uma comissão, uma equipe de planejamento vai fazer um estudo, pesquisa de mercado, com as soluções possíveis, e ao final vai levar a solução. Então, parabéns, na verdade, ao Juliano, né, que adota o ETP lá, porque eu acho muito mais eficiente você, de repente, justificar, né, o gestor justificar que fez a dispensa, se você tem um estudo. Se você fez um estudo e chegou à conclusão que é mais viável fazer uma dispensa, está lá fundamentado, né? É uma boa prática, realmente. Não, com certeza, Léo. Inclusive, né, agora tem 2, 3 semanas que teve no meu órgão um curso para explicar para o pessoal a necessidade de ter um ETP, porque eu cheguei lá em 2019 e venho batendo na mesma tecla. Mas sabe aquela coisa de santo de casa não faz milagre? Então teve que vir uma pessoa de fora para dar um curso de ETP para explicar essa necessidade para o pessoal, né? Então agora eu falei, graças a Deus, não acho que é coisa Gisela, doida, maluca, que fica mandando eles fazerem as coisas, porque tem isso, né? Setor requisitante, mas a bebê, essa menina falou pra gente fazer isso, lá vem ela fazendo aquilo. Então, agora tem o professor de fora para explicar a questão do ETP. Perfeito. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui do Alex Neri, ele mandou boa tarde para os professores, e ele perguntou, o que na nova lei de licitações muda para ME e EPP e MEI? A gente até tinha separado, né, Léo, essa pergunta, pode, se você quiser antecipar, se quiser deixar. Pronto, Alex, boa tarde. Vai ter um impacto considerável, né? Vai ter um impacto considerável, porque atualmente os benefícios da Lei Complementar 123, né? Questão de empate FIC, né? Aquelas regrinhas de licitação exclusiva para microempresa e tudo mais, regionalidade. A nova lei, ela traz um impacto considerável, né? Ela diz que aplica-se ainda a nova lei, né, os artigos 42 e 49 da Lei Complementar 123, só que não será aplicado quando o vulto da licitação ultrapassar o valor limite para enquadramento em ME e EPP. Né? Então, naquelas licitações, por exemplo, onde os itens ultrapassarem 4 milhões e 800 mil reais, né, que é o limite para enquadramento como ME e EPP, naquela licitação não será aplicados os benefícios da Lei Complementar 123. E, no caso de obra e serviço de engenharia, como é o valor, né, do serviço, da obra e serviço de engenharia, também tem essa restrição. Então, realmente, Alex, vem um impacto considerável, né? E aí, o importante, assim, eu não sei até que ponto, qual foi a intenção do legislador com relação a isso, né? Então, o importante é observar que não tem a ver com o faturamento da empresa, né? A empresa não deixa de se aplicar os benefícios porque a empresa atingiu o faturamento e tudo mais, né? Deixa de se aplicar, basta que a licitação ele ultrapasse o vulto de 4 milhões e 800 mil reais, que não será mais aplicável os benefícios da Lei Complementar 123. Então, já afasta as microempresas dessas. Aliás, as microempresas podem participar das licitações, só que não será aplicado os benefícios nesse caso, né? Ultrapassar. Eu achei muito impactante isso aí. Eu não sei até que ponto, vamos dizer assim, não vai de encontro à intenção da Lei Complementar 123, que é a questão da sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, né? Eu acredito que eu não gostei, apesar, né, de eu não ser empresa, mas eu vejo que a questão do benefício à microempresa e empresa de pequeno porte prejudicou um pouco. O que é que você acha, Luciano? Sim, eu concordo com você, eu também, né, a gente está pelo lado do órgão, não pelo lado do licitante, mas eu concordo com você, eu acho que, né, foi uma... Não sei, a gente tem que, como eu falei, gente, vamos esperar a regulamentação, porque pode ser que na regulamentação, né, não vai prever diferente, mas prever alguma exceção, então é muito prematuro a gente falar alguma coisa, mas eu concordo que acho que foi prejudicial também. Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta da Prefeitura Municipal.
só, com a nova lei, torna obrigatório o uso do pregão eletrônico com a utilização de recursos da União, oriundos de convênios, contratos e repasses ou transferências de fundo a fundo? Então, Prefeitura Municipal, desculpa, Léo, nem sei se você quer responder, Não. já comecei a tomar frente. No decreto do 10.024, né, do pregão eletrônico, tem essa previsão. Eu não confesso que não vi se há previsão semelhante, não sei se o Léo sabe, eu acho que não, pelo que eu vi, não há, né? Então, acho que você vai ter que aguardar para ver se o regulamento, né, dessa NOI, como eu falei para vocês, é muita coisa, é muita novidade, então vai ter que ter um regulamento prevendo algumas exceções. E acredito que venha, porque no decreto 10.024 veio essa previsão, né, de pregão eletrônico, mas a gente tem que lembrar que a regra agora vai ser o pregão eletrônico. Tem algumas exceções, mas a regra vai ser a utilização do pregão eletrônico para tudo. Então, seja para verba da União ou não, né, tem alguns casos, município até 20 mil habitantes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas a regra é que vai ser pregão eletrônico para tudo. Exatamente isso. Esse é o ponto principal, né? E vai ser o seguinte, pregão eletrônico para bens e serviços comuns, inclusive serviços como de engenharia, e concorrência eletrônica também. Então, tanto concorrência quanto pregão, pessoal, tem que lembrar que, pela nova lei, o rito da concorrência e o rito do pregão serão iguais. Né? Qual é a regra da nova lei? Né? Fase preparatória, você vai iniciar com a fase aberta, aí julgamento da proposta, depois faz a habilitação. Então, a gente tem que entender isso, né? Que atualmente nós temos duas regras de execução, né? De licitação, uma da Lei 866, onde você tem aquela primeira habilitação, depois habilitação de todo mundo, depois passa para a fase de julgamento só quem tiver habilitado, e temos a regra do pregão, da Lei 10.520 e do Decreto Federal. E a regra da nova Lei de Licitações será a regra do pregão. Então, essa regra, isso é importante, e será preferencialmente eletrônico, né? Onde você não utilizar eletrônico, o texto da nova lei traz o que alguns tribunais de contas em alguns estados já exigem, né? Que é gravar a sessão pública, né? Terá que ser gravada. Motivada, né? Motivada, gravada, né? A gente sempre fala assim, né, Gisela? Quando você segue a regra, né? O seu caminho é mais tranquilo, né? É uma pista asfaltada, né? Quando você não quer seguir a regra, o seu processo tem que falar mais, o seu processo tem que motivar por que você não está fazendo eletrônico, né? E, assim, aproveitando a pergunta do pessoal aí da prefeitura, a gente, inclusive hoje, a gente recebeu de um amigo nosso uma pergunta nesse sentido. Professor, quais são as situações que utiliza, né, pregão eletrônico nas prefeituras? Então, está bem lá, claro, né, no parágrafo 3º do artigo 1º do decreto 10.024, transferências voluntárias. Então, assim, pensa o seguinte, sempre que houver convênio com recurso da União, faz pregão eletrônico, em vez de você ficar com a dúvida se é transferência ou voluntário ou não. Porque eu acredito que aí no Rio, né, Gisela, também, mas por onde eu tenho visto tribunais, Ministério Público, os tribunais, eles têm visto a seguinte situação. Eletrônico. Se você faz pregão eletrônico para recurso, transferência voluntária da União, o que é que vai justificar, de repente, você fazer pregão presencial para recurso próprio de bens e serviços comuns? Então, muita atenção, pessoal. Capacita a tua equipe no pregão eletrônico, na concorrência eletrônica, como a Gisela falou. Vamos aguardar os regulamentos, né? Com certeza, eu também concordo com a Gisela, com certeza o regulamento do pregão será semelhante, eu acredito, ao decreto 10.024, né? E com essa amarração. E lembrando que a gente fala muito de pregão, mas a gente tem, olha só, o reflexo do pregão de 10.024 para recurso da União. A gente tem a instrução normativa número 73 do Ministério da Economia, que fala de pesquisa de preço, e ela fala lá que os procedimentos dela também devem ser utilizados pelos municípios quando for para licitação com recurso da União. Né? Muito interessante isso aí, né? O decreto federal que regulamenta os benefícios da microempresa, 8.538, o ano passado também ele foi atualizado, ele diz lá, quando houver recurso da União, utilize o regulamento federal. Então, vocês vejam que a direção é isso, licitação eletrônica. Então, vão se acostumando. E outra coisa, pessoal, não pense licitação eletrônica como negativa, né, Gisela? O que a gente tem visto aí são muitos pontos positivos, muitas, né, economicidade, celeridade, eficiência, transparência. Então, olhem pelo lado positivo. Perfeito. Só para botar uma observação aqui, Léo, que eu vi uma pergunta no chat da Mila Rodrigues, falando que ela ouviu numa palestra que o município poderá usar as duas leis,
caso queira, durante a vacatio legis. Isso procede? Primeiro, Mila, não existe vacatio legis nessa lei. Então, isso para ficar bem claro, não existe. A lei já entrou em vigor, já entrou em vigor. Não tem aquele prazo, né, de espera para ela entrar em vigor. Então, não existe. E outra coisa, como eu falei aqui, você, não é só o município, qualquer entidade, qualquer órgão, qualquer esfera administrativa pode se utilizar das duas leis, desde que não faça aquilo que eu estava explicando, misture todos os procedimentos. Você pode usar a dispensa na 866, na lei nova e o pregão na 10.520, não tem problema nenhum, tá? Não pode você, durante o pregão, falar que vai usar a 8666, também vai usar a 10.520, vai usar 14.133, isso não pode, tá? Vamos passar para o próximo item. Daqui a pouco, gente, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, depois mandem direct para a gente, né? A gente vai responder, só para a gente prosseguir Tem muito assunto ainda para falar. Tem várias perguntas ainda, agora a gente vai para o próximo tema. A nova lei cria um portal nacional de contratações públicas e a questões das licitações serem eletrônicas. O que impacto isso traz? Quer falar, Léo, agora? Então, vamos lá. Pessoal, é um impacto considerável, né? É um impacto considerável, né, Gisela? E é mais um tema de discussão da nova lei de licitação. Muita treta esse assunto. É muita discussão, porque a nova lei, primeiro ponto, né? Primeiro, pessoal, que o portal, ele... É importante a gente lembrar que o portal ele não vai ser criado pelo Ministério da Economia, da mesma forma que o Ministério da Economia regulamenta, né, os decretos, os assuntos, né? Ele vai ser regulamentado por um comitê gestor, né? Um comitê gestor formado por vários personagens, está lá na lei quem vai formar esse comitê gestor, né? Para ser criado esse portal nacional de contratações públicas. Mas o impacto dele é importantíssimo. Por quê? Porque tudo agora será centralizado, né? As licitações preferencialmente eletrônicas, tudo será jogado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? A gente tem a questão da publicidade, lá no artigo 54, né? Fala que a publicidade de tudo ocorrerá por meio do Portal Nacional. Temos o artigo 94, que aí, né, Gisela, que é a treta, né? Que o artigo 94 traz que a eficácia dos contratos pela nova lei. Então, assim, se hoje você disser assim, eu vou realizar uma contratação pela nova lei, seguindo, até como teve um colega que colocou, basta você seguir a legislação se adotar a nova lei. Vamos dizer que você diga assim, eu não tenho regulamento, mas eu vou usar aqui de alguma forma. Mas o artigo 94, ele diz assim, a eficácia dos contratos depende da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? E aí a gente tem discussões, já tem alguns professores, doutrinadores, inclusive, muito importantes aí, que dizem, não, mas enquanto o portal não existir, você pode publicar diário oficial e continuar fazendo como está hoje. Ou publicar no seu órgão, né? Publicar no seu órgão, né? Mas aí é lembrar que é o seguinte, a lei, ela está clara no artigo 94. Aí são entendimentos, por enquanto a gente não tem, pelo menos eu não sei, nenhum Tribunal de Contas de Estado, ou nem o TCU também não se manifestou com relação a isso. Então, é muito importante esse cuidado, né? E principalmente com relação a isso. A eficácia, né? E outra coisa, o portal tem várias outras funções, né, Gisela? Muitas outras funções, não vai ser só essa questão. Só, desculpa, Léo, te cortando, porque informalmente eu ouvi uma palestra do ministro Benjamin Ziller, né, do TCU, para quem não sabe, e ele disse que realmente não precisava esperar o portal, mas ele disse isso numa palestra, né, da Procuradoria-Geral aqui do Estado do Rio de Janeiro, não tem cunho decisório como um acórdão, né, igual uma entrevista que deu, né, data máxima vênia, é só uma aula, só uma explanação. Ali ele está como um professor, não como um ministro do TCU, então teria que ver o entendimento de todos. Vamos aguardar, porque essa questão realmente tem, como eu falei, dado muito pano para manga, muita treta, muita gente boa, né, se debatendo sobre essa questão. Eu prefiro esperar, pessoal. Eu sou daquela, vamos esperar um pouquinho, vamos estudar. Mais uma vez eu insisto, garota chata, fica falando para a gente ler a lei, estudar a lei, mas é isso, peguem a lei, sublinhem, marquem, porque, assim, depois de sedimentado, fica mais fácil, mas você tem que ter um conhecimento antes para poder aplicar. É verdade. A gente tem visto, como eu falei, né, que a colega Anastácia, a professora Anastácia aqui na Paraíba, divulgou hoje no Instagram um decreto regulamentando a lei, um decreto do governo do Estado, né? Mas eu tenho quase certeza, ou certeza absoluta, que antes deles publicarem esse decreto, eles foram lá no Tribunal de Contas do Estado, né, levaram a minuta. Então, é isso que a gente orienta. Se você quer logo regulamentar, de repente,
para começar a utilizar a dispensa, né, que o pessoal está aí ansioso. Então, faz um regulamento direitinho, um decreto, leva lá no teu Tribunal de Contas do Estado, junto com um assessor jurídico, apresenta a minuta, porque, assim, por mais que alguns professores digam, assim, entendam, né, que o portal poderá ser suprido por enquanto pela publicação de diário oficial, e que depois, se você fizer uma contratação, depois pode vir só uma recomendação, né, de repente alguma recomendação do Tribunal de Contas, em virtude de você não ter aguardado, mas é melhor você já ser proativo, né? Você já chega lá, você já leva a minuta, já aprecia, e aí você regulamenta com segurança. Então, muito importante isso aí, né? E assim, como a gente falou, o portal, pessoal, além dessa questão da eficácia das contratações, ele vai centralizar tudo, ele vai ter catálogos eletrônicos, o plano anual de contratações, né? Todos os editais, atas de registro de preço, contratos, aditivos, tudo vai estar lá dentro, né? Vai ter um sistema de registro cadastral, né? Vai ter um sistema de registro cadastral e banco de preço. Então, a ideia é tudo ficar centralizado nesse portal, né? Vai ser muito legal, eu penso que vai ser muito interessante, né? Eu estou ansiosa. Hoje nós temos já, né, para quem não conhece, quem é da esfera federal já conhece, já a utilização do Compresnet, né, que utiliza o Compresnet, dentro já tem o estudo técnico preliminar, né? Já tem essa figura do estudo técnico preliminar dentro da própria plataforma. Então, assim, você vai ter, obviamente, a possibilidade de utilizar outros portais, por exemplo, da BLL, né? Que o sistema da BLL está sempre adaptado, sempre que sai alguma coisa nova, o portal da BLL, os sistemas da BLL para a utilização do pregão eletrônico estão dentro da legislação, estão seguindo essa legislação, né? É um sistema confiável, né, da BLL, né? Mas a parte de contratação, de tudo, de divulgação, vai seguir o portal de compras nacional de contratações públicas. Olha só, o Renato até botou aqui, assim, olha, enquanto não existe o portal, devemos continuar publicando no Diário Oficiais. Eu fico com certa cautela, Renato, porque, como a gente falou, os municípios com até 20 mil, tudo bem, mas passado disso, cai nessa questão que a gente está aqui falando. Então, cuidado, porque, sim, tem professores que falam, olha, você pode publicar, isso eu estou falando na nova lei, tá? Não estou falando na 8666 não, porque aí você realmente publica no Diário Oficial. Mas na lei nova tá essa divergência, então cuidado. Vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho de regulamento, vamos ver o que né, os tribunais superiores vão falar, os tribunais de contas. Então, atenção a essa questão. Só essa eu acho que eles poderiam ter suprido essa dúvida, né? Porque eu acredito, eu concordo com os colegas aí que estão ansiosos, inclusive, para utilizar. Eu acho que foi uma falha do legislador, né? Ele amarrou a eficácia de uma contratação ao sistema, né? A não ser que eles estavam prevendo que no dia 1º de abril, no dia que estivesse vigente, o portal já estivesse funcionando. Mas nós estamos no Brasil, né? Então, dificilmente isso acontecer. Eu acho que eles poderiam ter colocado um parágrafozinho único lá, um parágrafozinho, colocando assim, isso que o Renato falou, de repente, né? Enquanto, claro, de forma clara, para todas as contratações, enquanto o portal não estiver vigente, publica-se da forma anterior, né? Diário oficial, né? Que é, inclusive, né, Gisela, o que tem lá no artigo que fala do Portal Nacional de Compras, no Contratações, o artigo 94, tem um parágrafo que ele diz isso, para as contratações emergenciais, né? Ele fala, nas contratações emergenciais, você segue com a contratação emergencial. E depois você se preocupou em publicar no portal. Então, eles poderiam ter unificado, né, e adotado isso aí. Mas eu concordo com a Gisela, muita calma, né? E eu acho que a orientação vai lá quem ele fiscaliza. TCU, TCE, vai lá e faz a consulta, que é mais garantido, né? Perfeito. Bom, professor, só lembrando, né, que essas são algumas comuns dúvidas que o pessoal está tendo em relação à nova lei de licitações, mas como os professores mesmos disseram, a gente ainda tem que aguardar a questão da regulamentação da lei. E aproveitando já para lembrar, a gente vai colocar aqui na tela o QR Code para que vocês possam entrar direto no nosso grupo do WhatsApp, onde os professores, tanto a professora Gisela quanto o professor Leonardo, vão estar disponibilizando ali conteúdos exclusivos para auxiliá-los também em relação a isso. Então, conhecimento, né, gente, sempre é bom. Só escanear o QR Code que vocês vão cair direto lá no nosso grupo. E, bom, temos mais alguma pergunta em relação a esse tema? Vamos ver. Só para lembrar, Karina, só lhe interrompendo um pouquinho, só para lembrar, até o Juliano coloquei, uso de área oficial e site oficial. É só para lembrar, assim, reforçando o que Gisela falou lá no começo, né? Se vocês continuam, se a contratação é pela legislação antiga,
Então, as regras de publicação não estão amarradas ao portal nacional, as regras antigas, diário oficial, site, né? Se for, por exemplo, pregão eletrônico, decreto 10.024, lá o pregão eletrônico não fala em publicação em jornal de grande circulação, né? Então, só para fechar esse pacote aí. Perfeito. Bom, a Mila Rodrigues, ela disse assim, minha maior dúvida é como funcionará o diálogo competitivo. E aí, professores, como funcionará? Mila, eu também tenho essa dúvida com relação aos municípios, porque eu não sei se o Leonardo acha isso também, eu acho que é um instituto muito complexo, que eu acho que vai ter pouca utilização para os municípios, né? O diálogo competitivo, gente, é mais ou menos assim, umas 3 fases, né? Que a gente está estudando, que o pessoal fala. Primeiro, você chama, isso já faz, não é um credenciamento, né? Porque muita gente confunde o credenciamento com diálogo competitivo. Vamos dizer que eles são irmão mais velho e irmão mais novo, né? O credenciamento seria o irmãozinho mais novo e o diálogo competitivo o irmão mais velho. Você convoca as empresas para fazerem parte já do processo desde já. Então, ali vai se conversar sobre qual é a melhor escolha, porque às vezes a administração não tem conhecimento, né, Léo? Assim, como que vai contratar aquele serviço. Então, ela busca isso, mas assim, é só para casos. A própria lei fala isso de forma complexa. Então, eu, Gisela, não vejo como se utilizar isso nos municípios. Acho que vai ser assim, pode ser que haja, tá? Não estou falando que não, mas vejo com pouca utilidade. O que você acha, Léo? Eu concordo com a Gisela também. Envolve muito tecnologia desconhecida, né? Procedimentos desconhecidos de execução de objeto para atendimento à necessidade, né? Em regra, né, Gisela, você vai ter uma fase inicial onde, pessoal, vai ser divulgado um edital com a necessidade do órgão. Então, o órgão, por exemplo, atualmente, o estudo técnico preliminar, né, que nós falamos aí na fase interna de planejamento do órgão, depois do estudo técnico preliminar, onde é estudada a necessidade, definida a solução, você vai para o termo de referência e depois vai para o edital. Né? Pelo diálogo competitivo, é como se, eu sempre falo, eu imagino, né, eu espelho, que o estudo técnico preliminar será feito pela sociedade, por alguma empresa com expertise necessária para atender aquela necessidade. Então, surgiu aquela necessidade que ninguém dentro do órgão, você não tem conhecimento, sabe como fazer, muito complexo, que envolve tecnologia, você dispara no mercado, no edital, aí aquelas empresas capacitadas vão apresentar cada um sua solução, aí a administração pública vai dialogar com cada um. Então, se nós tivermos 5 empresas que trouxeram cada uma com a sua solução, o seu projeto, a sua ideia, né, para atender a administração vai negociar individualmente. E isso é importante lembrar, né, Gisela? Que não é numa sessão pública. A sessão pública, ele vai receber as soluções, mas o diálogo, pessoal, será individual. Então, será o órgão com aquela empresa A, o órgão com a empresa B, o órgão com a empresa C, o órgão com a empresa D. Isso tudo registrado, obviamente, em ata, né, dentro documentado. Isso. E, ao final, a administração vai escolher aquela melhor solução, aquele melhor projeto. E aí, sim, sai um novo edital, né, para que aquelas empresas que participaram daquela fase que a Gisela falou, essa fase inicial, venham apresentar suas propostas de preço. Então, ela vai apresentar sua proposta de preço e vai contratar aquela empresa que atenda a proposta e que atendeu aquela solução. Então, a grosso modo, a Gisela, vai ser isso aí, né? A gente vai ver... É uma questão que vem da Europa, né? Então, a gente aqui do Brasil ainda não tem essa expertise nessa área, né? Parece um credenciamento maior, né? Só que não é um credenciamento, porque o credenciamento, a gente sabe, gente, é uma fase anterior à própria licitação em si. O diálogo competitivo, não. O diálogo já é uma modalidade mesmo de licitação. Então, ela já vai acontecer com tudo, né? Tá lá, rolando. Então, realmente, eu vejo pouca, não pouco, mas pouca efetividade para os municípios se utilizarem. Tá bom? De nada, Mila. Temos mais alguma pergunta sobre esse tema? A Beatriz Rocha está perguntando. Estudo técnico preliminar tem que virar realidade nos municípios menores. Perfeito. É necessária a capacitação sempre. Na verdade, foi um comentário, não foi uma pergunta. Mas é um comentário ali da Beatriz. É um mantra que a gente tem que colocar na cabeça, pessoal. ETP, estudo. Porque o que acontece, Léo? É muito mais fácil, gente, você fazer ali, dá trabalho. Reconheço que dá, você pensar, tá? Mas chega lá na fase de execução contratual, gente, é muito melhor. É muito mais
fácil, né, de você receber o que você estava esperando, né, não querendo, às vezes, comprar um gato de uma lebre. Então, isso aí é muito importante, esse ETP, não é aquela coisa, burocrático, ficou inventando moda, que eu já ouvi na minha entidade, entendeu? Então, é, assim, um trabalho que você tem no início, para depois você ficar, mais tranquilo. E assim, eu digo o seguinte, Gisela, não sei se você tem essa impressão. Antes do estudo técnico preliminar, pessoal, que agora vai estar na nova lei mais reforço, né, toda a fase de planejamento, então a gente tem que, pode enraizar isso aí no seu órgão, e o que ela falou, né, o gestor buscar capacitação, é como antes de existir o estudo técnico preliminar, nós sentávamos numa sala, no cafezinho, né, para discutir aquele problema, e já chegava a cair de paraquedas o termo de referência. A diferença é que agora esse estudo vai ser uma coisa documentada, onde ao final você vai estar dentro do processo, aquela discussão que você teve, né, e vai colocar no seu termo de referência. Então é importante isso que ela falou, que a Beatriz falou, fundamental, pessoal. Capacitação. Sem capacitação, dificilmente teremos contratações eficientes. Aqui, gente, só para fazer uma brevezinha, que o Juliano toda hora pergunta, vocês falaram de compliance? Tem alguma coisa para falar sobre compliance? Mais para frente a gente vai falar, porque a gente vai falar dos aspectos novos sobre governança. Daqui a pouquinho a gente entra no compliance. Pode deixar, Juliano. Então, é isso aí. Vamos para o próximo tema, então, que os professores vão falar. A nova lei cria um agente de contratação. Como será esse agente pela nova lei? Então, como será o agente de contratação? Gisela, toca a bola, que essa aí é treta. Eu ia falar, olha, eu tento me segurar, mas as tretas não me abandonam, pessoal. Então, é um assunto também que está gerando controvérsia. O agente da contratação tem que ser efetivo, pode ser comissionado, como que vai ficar essa questão? O artigo 8º, gente, ele é bem claro em falar que tem que ser, né, pessoal efetivo, ou seja, concursado. Eu sou comissionada, não sei como que vai ficar a minha vida, né? Mas é um outro, vocês vão falar, meu Deus, mas ela só fala isso, mas é um outro artigo que a gente vai ter que esperar a regulamentação, porque pode ser que para municípios se preveja de algo diferente, né? Eu acho que no meu caso, União não vai ter como, mas vamos esperar o regulamento, porque tem autores que entendem que se trata de uma norma geral, né? Outros que é uma norma específica, então poderiam estados e municípios legislarem de forma diferente. Gente, isso também, como a gente falou, é mais um assunto que está rendendo. E o pregoeiro está dentro desse artigo 8º. Então, em regra, pelo que está ali, ele também teria que ser efetivo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né, Léo? É verdade. É bom lembrar, né, Gisela, que a lei ele fala em agente público e fala no agente de contratação. O agente de contratação é que é o da treta, né? Aí, né? Que é exatamente o artigo 8º, que eu concordo com você, a lei é muito clara, né? Quando fala em servidor efetivo, e aí no parágrafo 5º lá fala que o pregoeiro é esse agente, né? Então, no pregão vai ser o pregoeiro que vai ser o agente de contratação, né? Mas que, por exemplo, esse agente de contratação, ele vai ter uma equipe de apoio, né? Semelhante ao atual pregão, mas continuará o agente de contratação sendo o responsável pelo certame, né? Ele fala lá em licitação, né? E conduzir o certame até entregar lá para homologação. Então, o agente de contratação pela lei, ele é servidor efetivo, mas o agente público, ele não precisa ser servidor efetivo. Então, por exemplo, a equipe de apoio não necessariamente precisa ser servidor efetivo, né? Porque são agentes públicos, né? Da mesma forma, fiscal de contrato, gestor de contrato, né? Há uma discussão ainda sobre a questão da assessoria jurídica, né? Que agora ela está mais próxima, né? Ela vai ser mais exigida, né? Na nova lei, né? Então, em vários momentos, tanto na parte de fiscalização, quanto na parte de licitação, fala lá que sempre que precisar, a assessoria jurídica vai estar presente, vai poder ser chamada, né? E aí ele fala, né, que as regras lá dos artigos, do artigo 8º, do artigo 7º, se refere à assessoria jurídica, né? Eu acho que o importante também lembrar é o que fala do artigo 7º, né, que fala de segregação de função, de governança. O agente público, ele pode ou não ser efetivo, mas ele tem que ter aquela capacitação específica na área. Eu achei muito, muito interessante isso aí, Zé. Sim, é muito importante, porque agora, sim, acho que envolver a alta gestão, que a lei fala isso, né? Que os gestores tenham esse conhecimento, porque muitas vezes, né, a gente ficava parecendo que gritava no escuro.
falava, e os gestores estavam em outro universo. Agora eles vão ter que se envolver. Agora pode, né? Como diz Arnaldo, a regra é clara. Agora eles vão ter que tomar a frente. E um artigo também importante desse artigo 7º, Léo, é a questão, né, do tanto o gestor quanto um pregoeiro que se baseou num parecer jurídico, ele pode ter a defesa da procuradoria dele, né, do órgão dele, dos advogados. Aí também é o que eu falo para vocês. A lei fala em advocacia pública, aí a gente não sabe, né, se só vai ser com relação à AGU, às procuradorias, ou no meu órgão, que é uma autarquia federal, um conselho de fiscalização, também os advogados lá do meu conselho prestariam essa assessoria jurídica. Então, são cenas dos próximos capítulos que a gente vai realmente ter que aguardar, mais uma vez, essa questão da regulamentação, pessoal. Pode ser chato, vocês devem estar falando, caramba, ai, de novo, ela só fala isso. Mas, como eu falei, a lei, gente, vai fazer um mês ainda. Ela é um bebê, entendeu? Então, a gente vai ter que aguardar mesmo para ver quais são os entendimentos. Por mais que a doutrina fala de um lado, a doutrina fala... Tem que ter um regulamento que vai prever todas essas questões. É aquela história, né, Gisela? Nós temos a Lei 866, que é de 93, a Lei do Pregão, que é de 2002, e até hoje ainda existem discussões sobre parte dessa legislação. Então, a gente não pode querer, em um mês, né, em pouco tempo, já ter tudo resolvido, todas as discussões de uma lei nova, né? Também, até porque isso aí, ela traz vários pontos regulamentos. Se ela fosse uma lei seca, reduzida, resumida, e não falasse mais nada, e fosse regulamentada tudo, estava tudo resolvido, mas em vários pontos ela fala em regulamento, ela amarra a questão da regulamentação. Né? Sim, e não sofram de antecedência, não. Vamos esperar. Isso. Eu sei que muita gente deve estar assim, ai meu Deus, eu sou comissionado aqui na prefeitura, vou perder meu emprego. Espera, gente, como eu falei, tem essa questão, tem autores que entendem que se trata de uma norma específica, como eu falei, sendo uma norma específica, pode o município ou o estado regulamentar de uma forma diferente. Então, não sofra de antecipação. A única coisa que eu falo para vocês e reitero é, pega a lei e estuda. É, verdade. E assim, falando só para fechar a questão do agente, lembrando que a lei, ela fala do agente público, né, do agente de contratação, quando fala em licitação. Ela não deixa claro referente à dispensa e inexigibilidade. Não fala que o responsável pela dispensa e inexigibilidade seja agente de contratação. É alguma coisa também que está aí não tão claro. Né? Eu deduzo que o agente de contratação é para licitação. Que não, o agente pode ser o agente público responsável por a dispensa de licitação, da forma como está hoje, né? Aí, sim, até complementando o que o Juliano falou, que ele até falou, né? Meu município está livre, né? Até 10 mil habitantes, né? Ele falou lá que tem 10 mil habitantes. Então, esse município até 20 mil habitantes, inclusive a questão do PNCP, né? A questão do agente de contratação, por enquanto não precisa se preocupar com relação a isso. Então, em regra, você pode regulamentar já no seu município, né, sem se preocupar, inclusive, com o Portal Nacional de Contratações Públicas, né, de repente, porque os municípios estão dispensados, esses municípios até 20 mil habitantes não estão dispensados lá pelo artigo 176, né? Sim, perfeito. Perfeito. Bom, temos mais alguma pergunta sobre esse tema? Tem a Mila Rodrigues, ela citou o artigo 75, inciso 1º, fala sobre dispensa de valor de obras. SV, de Engenharia e Manutenção de Veículos, certo? Porém, no parágrafo 7 do artigo 75, fala resolva sobre compras inferiores a 8 mil. Podem explicar? Pode explicar, professor? Gente, eu caí, não peguei a pergunta. Volta para mim, por favor, para eu ler para a professora. Artigo 75 do inciso 1º, da Mila Rodrigues, ela fala sobre dispensa do valor de obras, SV, de Engenharia e Manutenção de Veículos, certo? Porém, no parágrafo 7 do artigo 75, fala resolva sobre as compras inferiores a 8 mil. Podem explicar? Não compras não, Camila. O que ela fala? Ela fala que para manutenção de veículos abaixo de 8 mil, aí sim você não precisa fazer o procedimento de dispensa. Cuidado com isso, tá? Não é dispensar, não é para tudo, não. É só para essa questão de manutenção, tá? Dos veículos. Então, fica essa questão aí, atenção. A gente vai chegar ainda no dispensa e inexigibilidade, né, Léo? Até nosso próximo tópico. Né? A gente já pode até adentrar nele, porque tem a ver, né? Então, só essa observação que tem que ser feita. Tá? Perfeito. Então, vamos para o próximo tema já para complementar ali a pergunta da Mila. E para as contratações diretas, tivemos mudança?
Bastante mudança, né, pessoal? Bastante mudança. Para começar, né, nas dispensas, que eu sei que está todo mundo de olho gordo, são nos valores. E aqui, ontem, eu até fiz um videozinho chamando a atenção para isso, gente. Cuidado, porque a lei fala em valores inferiores a 50 mil, no caso de compras e serviços comuns, e inferiores a 100 mil, no caso de obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos. Isso faz toda a diferença. Por quê? Ano passado, a gente teve aquelas leis Covid e tal, e uma delas, né, a Lei 14.065, ela falava até o limite de 100 mil, até o limite de 50 mil. Vocês podem falar, poxa, mas bobeirinha, questão terminológica, mas é uma questão que tem que ser atenção. Se ela fala inferior a 100 mil, não pode ser 100 mil, tem que ser pelo menos 99, né, Léo? 99 centavos. Aí tranquilo, mas 100 mil não pode. Então, fica essa primeira observação que eu queria deixar para vocês. Quer falar alguma coisa, Léo? Verdade, verdade. É isso aí. Até domingo, quem acompanha o Instagram da Gisela, né, que é Diário da Listante, o meu é Leonardo Mota. Todo domingo, pessoal, eu tenho uma enquete no meu Instagram, né, lá no Story, já faz aí 2 anos, é sobre um assunto desse, e parece que foi telepatia, Gisela. A enquete foi exatamente sobre essa questão do limite da dispensa, né, que falava até, né, que o gestor lá, o caso concreto da enquete era isso, chegava um processo para o gestor onde o valor da contratação de impressora tinha sido 50 mil reais, né? E a pergunta era, está certo ou está errado? Né? Então, está errado, porque se for 50 mil reais, você tem que licitar, né? Se for 100 mil, você tem, então, muita atenção nessa hora, né? Porque exatamente isso foi o que aconteceu, né? Desde o ano passado, quando a legislação provisória da Covid, ela veio trazer a ampliação dos limites, né, de dispensa, o pessoal ficou com essa expectativa da nova lei, né? E aí, dessa confusão. Não, vocês não têm o limite de 100 mil e 50 mil. Contratações inferiores a esse valor. É uma diferença sutil, mas faz uma diferença, pessoal. Pode ter certeza nisso, viu? E é engraçado, né, Léo, que a gente fala tanto de dispensa, inexigibilidade, mas a dispensa é muito mais feita do que um pregão. E a gente tem que lembrar, gente, que é a exceção. Tudo bem, né, que o legislador permite. Para quem está começando aqui, rapidamente, vou falar para vocês. A dispensa, gente, o próprio legislador dispensa, como a própria lei diz. Você poderia fazer uma licitação, só que você não vai fazer, porque o legislador, naqueles casos, taxativamente, ou seja, somente naquelas hipóteses previstas na lei, é que você pode fazer a dispensa. Na inexigibilidade, não. Na inexigibilidade, em regra, não tem competitividade, não tem competição. Então, você vai fazer daquelas hipóteses ali em outras. O rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Só para deixar essa observação aqui para quem... o que dispensa, o que é inexigibilidade, eu acho bem importante. E outra mudança, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Quando você casa, você leva família, sogra, cachorro, filho, são os requisitos da contratação direta na nova lei, né, Léo? No artigo 72 tem um rol que a gente tem que seguir. Estou falando muito, Léo. Quer falar aí? Não, mas é isso mesmo, pessoal. Tem que ter muito cuidado. Olha só. Apesar, né, Gisela, que a gente sempre falava assim, a dispensa da Lei 8.666, você também tem que motivar, tem que justificar, né? Tem acordo do TCU falando para os casos de dispensa, você tem que comprovar que realmente você não ia licitar. Inclusive, lá no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8.666, ao final dos incisos, não sei se os colegas que estão aqui já se aperceberam, já lembram, diziam assim, né, que você tinha os limites desde que não se correspondesse a aquisições, contratações que pudessem ser realizadas em conjunto. Né? Então, o artigo 24 da Lei 8.666, os incisos 1º e 2º, era claro. A nova lei, ela não tem esse texto. Né? Essa nova lei não tem esse texto, desde você tem o limite, desde que seja para contratações. Mas isso é entendimento. O entendimento é esse, né? Que a dispensa é permitido desde que, de repente, você se você puder fazer aquela contratação, por exemplo, durante um ano, daquele mesmo objeto, em uma licitação, e você não faz, pode ser caracterizado fracionamento de despesa, porque Sim. A obrigação é fazer um procedimento licitatório. Então, muito importante isso aí, né? Exato, Léo, exato. A própria lei, ela fala, né, essa questão de você ter ela fala mesmo ramo, né? Ela deixa bem claro, ela fala assim, acho que é mesmo ramo de
Eu não me recordo agora do termo exatamente, mas você tem que se atentar a isso, porque, como eu falei, a gente ainda não sabe o que vai ser encarado como o mesmo ramo. Estou aqui tentando lembrar como que a lei coloca essa expressão. Vou procurar aqui no E o final. mesmo ramo do objeto, né? Do O mesmo mesmo ramo do ramo do objeto. objeto. Então, pode caracterizar o que você está falando, pode ser considerado um Exatamente. fracionamento. Então, vamos atentar com Exatamente. relação a essa questão mesmo, bem lembrada pelo Léo. Né? Exatamente. A questão da emergencial, né? Há novas regras, dispensa, né? Tem nova regra para emergência, né? Ampliou os prazos, né? Que eram 180 dias, agora 1 ano. Mas lembrando que a lei, ela traz agora o que o TCU sempre falava, né? Nos acórdãos, né? Que a emergência fabricada, né? Exatamente. Aquilo que é emergencial, aquilo que é pontual, que é emergencial, né? É muito importante isso aí, né? Perfeito, Léo. É importante, gente, essa questão, porque é parágrafo. Só lembrando, olha, é parágrafo 7º, tá? Que fala aquela questão dos veículos automotores, que fica excluído desse somatório, né? Então, atenção a esse parágrafo 7º do artigo 75. Essa questão da contratação emergencial, o que acontecia em muitos órgãos, né? Você contratava também a mesma empresa. Por exemplo, passou aquele prazo de 180 dias, você fazia um novo contrato com aquela mesma empresa. Agora não é permitido, tá, gente? É vedado a recontratação com a mesma empresa. Então, você vai ter que fazer. O aconselho que não se faça, né? Porque os tribunais de contas ficam de olho nessas contratações emergenciais por conta dessa questão da chamada emergência fabricada, que a gente está falando aqui. E a previsão agora expressa, está lá no parágrafo 6º, esse artigo 75, falando exatamente essa questão. E, inclusive, fala, olha, como requisito a apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa a essa situação emergencial, entre aspas. Perfeito. Até porque agora o prazo é de 1 ano, né? Então, Isso. A situação emergencial agora, dentro de todo esse regramento agora mais rígido, né? Você tem um prazo de 1 ano. Então, assim, vamos dizer assim, não justificaria realmente uma emergência de 1 ano e você não ter o prazo suficiente para realizar a licitação e que pese projetos, que pese envolvimento em questão de engenharia e tudo mais, né? Então, muito cuidado, pessoal, nessa hora. O prazo ampliou, mas a rigidez também, né? E a responsabilidade por tabela, né? Sim, com certeza. Perfeito. Aproveitando já, vou trazer uma informação ali sobre o nosso segundo tópico, que falou sobre o Portal Nacional de Compras. A BLL está participando da discussão com as entidades responsáveis, tá? Então, em relação a isso, para dar mais esse respaldo em relação ali ao Portal de Compras. E já vou aproveitar também para perguntar se nós temos alguma pergunta sobre esse tema que os professores estão falando. Temos a Andressa Moser Rigo. Ela perguntou: o sistema aderido para lançar uma licitação / pregão eletrônico tem algum critério na hora da escolha? O que vocês dizem, professores? A licitação, pregão eletrônico, a gente tem que lembrar que é sempre, né, serviço comum ou aquisição comum. Não, pelo que eu entendi a pergunta, não sei se foi isso. Então, isso a gente vai ter que eu tinha entendido que era a questão do sistema, da plataforma, né? Eu acho. Da plataforma. Lembrar que a plataforma, né, é sempre observar como a plataforma da BLL, as plataformas exigidas, inclusive pelo Decreto Federal 10.004, né, as plataformas interligadas à plataforma Mais Brasil, e a BLL tem essa interligação com a plataforma Mais Brasil. Então, a escolha é exatamente isso, né? Plataforma confiável, que tem essa interligação lá. Provavelmente, eu estou deduzindo que vai estar interligado com o Portal Nacional de Contratações Públicas. A Karina acabou de falar, né, que a BLL está participando dessa discussão, que é muito importante. Então, fiquem tranquilos. É isso que a Karina ia falar, né, Karina? É isso que eu ia comentar. Aproveitando já, o professor comentou referente à integração com a plataforma Mais Brasil, né? A BLL tem integração simultânea com a plataforma, então, ao mesmo tempo que é atualizado no sistema, já atualiza ali na plataforma Mais Brasil também. Temos mais alguma pergunta? O Luiz Sérgio, gostaria que os senhores falassem a respeito da regulamentação do parágrafo 2º do artigo 20, itens de luxo. Isso aí também é muito subjetivo, meu amigo. Vou te falar por quê. Até acho que alguém botou aqui no chat, acho que foi meu amigo Juliano falou né? Então, o que é entendi o luxo, às vezes, para o Supremo Tribunal Federal, para uma prefeitura, é muito luxo. Então, a gente realmente vai ter que aguardar o que seria isso.
né? Não dá para a gente te falar aqui, olha, porque como eu falei, ó, tem um subjetivismo. Para uma prefeitura pequena, um item de luxo pode ser uma coisa que para o meu órgão, que é uma autarquia federal, não seja tanto, para o Supremo menos ainda. Então, né, claro, estou brincando aqui, gente, mas a gente tem que ter razoabilidade, né? Poxa, vou querer adquirir o telefone da marca X, porque é top, né? É cool. Né? Então, vamos ter atenção, mas assim, realmente tem que aguardar essa questão da regulamentação, porque é uma questão subjetiva. Muitos detalhes. O professor Leonardo é uma pessoa rica, então para ele entendi. Aquela história que a gente fala, né, Gisela? Você pode pensar, é isso que eu ia dizer, né? Para mim pode ser um item de luxo, para você não, ou então o inverso, né? Então, assim, quando você for fazer lembrando, né? Pessoal, ETP, Estudo Técnico Preliminar, quando você fizer o seu Estudo Técnico Preliminar, que por acaso um dos membros da equipe de planejamento pensar que seja um item de luxo, então dá um freio, porque de repente pode ser um item de luxo, né? E lá na frente você, o órgão, o gestor ser cobrado, né? Importante isso aí, né? Falando, só para complementar, Karina, quando a Karina falou da interligação da BLL, a BLL, pessoal, está participando da discussão para o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? A equipe da BLL está dentro dessa discussão, dentro do comitê, né? Participando dessa discussão. Para vocês verem que a plataforma, além de interligada, a equipe da BLL também está envolvida nessa parte do portal, né? Luiz até complementou, falando que a lei determina que tem um prazo de 180 dias, né, a partir do dia 1º de abril, quando ela foi sancionada, para regulamentar essa questão. Pois é, mas a gente não tem nem um mês ainda, então muita calma nessa hora, como eu falei, vamos esperar. Então, se o Juliano aí pensou em comprar a lagosta, então, Juliano, ou você regulamenta no prazo de 180 dias, ou então você dá uma segurada aí para a lagosta aí do teu órgão. Vamos, então, para o próximo tema. Vamos só responder só aqui o Bruno, porque ele botou assim, haverá mudança na modalidade de tomada de preços? Bruno, por favor, não vai existir. Não existe mais tomada de preços na nova lei. Só para deixar bem claro para você, ela morreu. Então, esquece a PP na nova lei, tá? Na 866 ela ainda está lá. Durante 2 anos ela ainda vai existir. Mas na nova lei, né, que é a que a gente está dando enfoque aqui, ela não mais existe. Esquece essa modalidade. Desculpa, Karine. Imagina. É bom sempre lembrar, né, sobre essa questão da tomada de preço. Bom, agora nosso tema número 5. Tivemos mais outras inovações importantes na nova lei? E aí, as inovações da nova lei, professores? Gisela, deixa eu só pedir licença aqui para o Marcos Aurélio, só para voltar um pouquinho na questão da dispensa, que eu vi que o Marcos perguntou que a contratação emergencial não depende de decreto que determine a emergência por parte do gestor, prefeito, é exatamente isso, né? Tem que estar regulamentado, né? Tem que estar decretado a emergência e complementada no Marcos, a questão do Marcos, a pergunta, a contagem do prazo não é da data do decreto, é da ocorrência, né? Então tem que lembrar isso, né? Que esse prazo, tanto da lei do MME de 180 dias, quanto da nova lei de 1 ano, é da ocorrência, não é nem do decreto. Mas perfeito, Marcos. Obrigado aí por ter lembrado aí. Sobre outras questões, a gente tinha separado, né, a questão da governança, né, Léo? Que aí o Juliano estava perguntando aquela questão de compliance. Então, a nova lei traz muita questão dessas questões do compliance embutidas, da governança, como a gente falou aqui, da questão da sustentabilidade social. Como eu falei, né, a lei ela é nova, mas não tem tanta coisa nova, porque a gente vê muita jurisprudência do TCU embutida na nova lei. Então, essas, né, ideias realmente do compliance, né, a gente vê em alguns artigos, a gente dá uma lida e fala, olha, tá aqui aquilo que o TCU falava. Né? E essa questão que eu falei para vocês de envolver a autogestão é um aspecto da governança, a questão da capacitação é um aspecto da governança, né, Léo? Então, exatamente. É bom a gente deixar isso bem claro, que a nova lei trouxe, sim, aspectos da governança, do compliance, mas não tem um capítulo específico, ela ficou espalhada na lei. Vai ser uma questão que vai ser também regulamentada, né, por cada ente, até porque, né, Gisela, apesar da governança já vir, né, há algum tempo, mas confesso que eu acredito que dentro da administração pública, a questão da governança não está enraizada, né? A gente fala muito em quê? Em gestão,
capacitação, fiscalização, que já vem há algum tempo, né? Mas o Compliance ainda vem chegando ainda mais forte agora, com a nova lei, e aí vai ser uma coisa que é regulamentada. A lei, como a Gisela falou, não tem um capítulo falando como, por exemplo, pesquisa de preço, né? Que a nova lei traz artigos falando, né? O artigo 23, de como deverá ser a pesquisa, os procedimentos auxiliares, né? Então, Exato. ainda está alguma coisa para ser regulamentada aí, né? A gente botou mais essa questão, né, como eu falei para vocês, da capacitação, a importância de se qualificar, e aí quando a gente fala de capacitação, pessoal, não é só pregoeiro, né, não é só fiscal de contrato, é todo mundo, né? O jurídico tem que estar se capacitando também para estar atento às mudanças, porque o jurídico, né, eu falando que eu sou advogada, mas a gente vê isso, eu sou advogada, não preciso me capacitar. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim. E não é todo mundo. O ideal é que o gestor também se capacite, né? Então, é para todo mundo, fiscais e gestores de contrato, é para geral. Bom, temos alguma pergunta sobre esse tema para os professores? Nosso chat está bombando, hein, professores? Licitações e contrato 2021. Ainda podemos fazer carta convite esse ano? Dá para fazer convite ainda esse ano? Então, como eu falei, a 8666 ainda está em vigor e lá tem a previsão da carta convite. Só não aconselho, porque os tribunais de contas, né, eles não veem mais assim, né, com bons olhos a carta convite, a não ser a carta convite eletrônica, que na BEC de São Paulo parece que tem. Então, se for eletrônica, sim, mas aquela carta convite tradicional que a gente tem conhecimento, os tribunais estão rechaçando já faz um tempinho a questão da carta convite. Perfeito. Lembrando isso, né, que a convite e tomada de preços ainda continua existindo durante 2 anos pela legislação antiga. Então, se você for fazer TP e convite, é pela Lei 866. Não se fala em TP e convite na nova lei. Se for utilizar o procedimento da nova lei, não existe convite e TP. Mas, durante 2 anos, não é aconselhável, né? Convite não é aconselhável. Na verdade, Zé, eu sempre imaginei que depois do pregão, mesmo pregão presencial, o convite já deveria ter morrido há muito tempo. Né? Porque mesmo o pregão presencial tem a possibilidade de disputa de lances, né? A inversão das fases, então, né? Mas é isso aí. O professor Rony Charles até fala que assim, o convite, se fosse eletrônico, como em São Paulo, né? Tem acho que um município que se utiliza bastante, acho que não sei se é Ribeirão Preto, é até interessante, mas eletrônico, não esse convite, como eu falei para vocês, de forma tradicional. Esse tradicional que é muito rechaçado pelos tribunais de contas. Verdade. É semelhante, pessoal, para quem não conhece, a cotação eletrônica do governo federal, né? A gente tem uma portaria número 306 de 2001, que existe a ferramenta da cotação eletrônica no sistema lá do Compresnet, e que aí, lembrando, só para fechar ainda na questão da dispensa, a dispensa de licitação também será eletrônica, tá certo? Então, quem quiser fazer a dispensa de licitação, pela nova lei de licitação, a dispensa de licitação será eletrônica, você terá que fazer uma pesquisa de preço, publicar a dispensa de licitação no portal eletrônico, com prazo de mínimo de 3 dias úteis. E também no seu órgão, né? Preferencialmente. Isso é preferencialmente, para que outras empresas possam participar da dispensa, né? E a gente está para aguardar também juntamente as regulamentações, a regulamentação da dispensa eletrônica, que, assim, para quem conhece as regras do Decreto Federal 10.024, no modo aberto, a dispensa eletrônica, a minuta que eu vi da instrução normativa do ano passado, é semelhante ao modo aberto, a nova dispensa eletrônica, mas, por enquanto, não saiu ainda. Mas o que eu vi, as regrinhas semelhantes ao modo aberto do pregão eletrônico 10.024. Então, vai ter uma sessão mesmo de dispensa. Isso, perfeito. A gente falou rápido da inexigibilidade, gente, eu só queria lembrar que a inexigibilidade, praticamente, ela está seguindo o que já era previsto. Só 2 observações aqui que eu acho legal a gente falar. Como eu falei para vocês, a inexigibilidade trouxe mais 2 modalidades, né, que não havia previsão na 8666, que é a questão do credenciamento. Já era encarado como uma forma de inexigibilidade, só não tinha expressamente na lei, e agora compra e locação de imóvel em virtude de característica, localização. Essa questão que era uma hipótese de dispensa, ela entrou como hipótese de inexigibilidade agora, tá? Então, só essa observação está lá na lei, os requisitos, tudo direitinho, mas como a gente passou batido, eu acho bom e importante a gente falar sobre isso também. Perfeito. Luiz Sérgio, novamente, tem mais uma pergunta.
A lei não obriga a elaboração do plano de contratações anual, mas quando insere a compatibilidade do planejamento do PCA, essa obrigatoriedade não está implícita? Eu concordo, eu Sim. concordo que é o seguinte, é aquela mesma questão de você seguir as regras, né, Luiz? Eu penso o seguinte, primeiro, o plano anual de contratações, pessoal, que pesa a lei trazer que poderá ser aplicada, né, poderá ser adotado, é uma ferramenta importantíssima de planejamento para o órgão. É você saber que no exercício seguinte, aqueles contratos que você já sabe que você vai realizar, aquelas contratações aquelas atas de registro de preço que você vai realizar, né? Você já tem aquele planejamento. O planejamento anual de contratações é assim, é um planejamento anual de contratações. Obviamente, existem contratações que não vão estar planejadas, vão surgir durante o exercício. Então, eu penso, Luiz, que pese a lei amarrar essa questão da compatibilidade do plano anual de contratações, mas nem tudo você tem como. Durante um exercício de 12 meses, surgem necessidades durante o exercício que você não conseguiu planejar. Então, essas questões serão exceção, né? Mas eu acredito que amarra um pouco e eu acho que vai naquela situação. Se você fizer uma contratação e você não fez o seu plano anual de contratações, se for órgão federal, o Tribunal de Contas vai chegar lá. Se for um órgão estadual e municipal, o Tribunal de Contas vai chegar lá perguntando por que você não fez o plano anual de contratações. Aí você vai ter que primeiro justificar lá atrás por que você não fez, e aí, por tabela, a sua contratação está fora do plano anual, né? Mas eu não deixaria de fazer, sabe? Eu não deixaria. E eu acredito que não seja complicado. Não seja complicado porque você já sabe as suas necessidades no ano seguinte. Algumas necessidades, né? Já sabe as principais. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Eu acredito que não. Então vamos para o próximo tema. Tema número 6. Sabemos que há uma flexibilização para alguns municípios sobre a implantação das novas regras. Como é isso? Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, né, o artigo 176, quando ele fala lá do portal, ele traz realmente uma hipótese, né, para os municípios até 20 mil habitantes. Então, nesse caso, você ficaria dispensado, anotei que, olha, de atender aos requisitos do artigo 7º e do 8º, né, durante 6 anos, isso é importante a gente falar, durante 6 anos os municípios poderão se utilizar da sistemática anterior, né, questão do comissionado, do efetivo, a questão também da obrigação da licitação por meio eletrônico, tá? Então, só para 20 mil habitantes, tá, pessoal? Mais do que isso, já vai ter que seguir a lei na risca. E a outra questão é o portal, que a gente já tinha falado também, né, que não teria obrigatoriedade de publicar nesse portal. Não é isso, professor Leonardo? Perfeito, perfeito. É a flexibilização, até que o Juliano já tinha comentado lá no YouTube, né, que o município de 10 mil habitantes, por enquanto não tá livre, né? Então tem essa flexibilização. Mas lembrando que você né, o município até 20 mil habitantes tem essa flexibilização daqui a 6 anos, para realizar daqui a 6 anos, né? É uma questão, inclusive, que vai trazer aquela questão do agente de contratação, e de repente ser um período para você, de repente, fazer um concurso público para agente de contratação no seu município, criar o cargo de efetivo de agente de contratação. Eu penso mais ou menos nessa linha, assim, de haver concurso para o agente de contratação, entendeu? Você tem o técnico administrativo, você tem o analista lá, mas, de repente, criar você vai fazer o concurso para ser agente de contratação, sabe que você vai trabalhar ali. Então, tem vários pontos, né? E aí, pessoal, eu digo o seguinte, o pessoal que é do município menos de habitantes, vocês vão ter 6 anos para aprender mais do que a gente que está em município que não tem essa tranquilidade. Nós vamos ter 2 anos para a gente aprender, nos capacitarmos, experimentarmos, né? Então, a gente tem que ter muito lembrar isso aí. Não deixe para daqui a 6 anos vocês se alertarem para conhecer, para estudar e para se capacitar, entendeu? Comecem agora, porque vocês vão ter 6 anos para chegar lá daqui a 6 anos. E se você pensar dessa forma, daqui a 6 anos, a ideia é que os municípios esses tenham, de repente, mais expertise, mais conhecimento, menos erros do que a gente nós que vamos ter 2 anos para já começar a usar. É o planejamento, pessoal. Planejamento. Perfeito. Bom, vamos ver se temos alguma pergunta sobre esse tema do pessoal ali do nosso chat.
Tenho Juliano Barbosa Dolores. Inversão do rito da concorrência padronizando igual pregão foi a inovações de excelência. É o que a gente tinha falado lá no começo, né, gente? A concorrência acabou ficando apregoada, né? Que os professores estão usando muito essa expressão, porque elas acabam se utilizando o mesmo procedimento, como o professor Léo bem disse lá no começo, são de procedimento comum, o que vai diferenciar uma ou outra não é mais a questão, né, do valor, né? Porque o pregão, inclusive, já podia ser até o valor do teto, né, da concorrência, mas tem que ser um bem ou um serviço comum. Então, essa vai ser a diferença. Numa concorrência, você não vai poder fazer para um bem ou aquisição comum, sim um pregão. Perfeito. Bom, temos mais alguma pergunta em relação a esse tema? Acho que não. Eu vi aqui a pergunta do Bruno. Bruno pergunta. Primeiro, a pergunta do Gelson. Ele fez a pergunta aqui umas 2 vezes sobre a questão da haverá mudança com relação à dispensa e fazer uma reforma de uma escola e a construção de outro imóvel, se isso não se caracterizaria fracionamento. Eu penso, Gelson, que você tem que analisar o objeto, né? O objeto é o local da execução. O caso concreto que vai dizer. Né? O caso concreto, o local da execução, se você tem um recurso para licitar as obras, né? Obviamente, se você agora só tem recurso para você fazer, construir a escola, e daqui a um tempo surge um recurso para você fazer uma reforma de outra escola, são 2 objetos diferentes. Um é uma reforma, outra é a construção. Né? Mas se você tem um recurso tudo para agora e de repente tem condição de você, dentro do planejamento, né? Estudo técnico preliminar, né? A questão de, se você tem um objeto maior, a ideia é que o preço melhore para a administração pública. E você consegue fazer uma licitação, por que não fazer? Né? Então, cada caso é um caso, né? Perfeito, Léo. Perfeito. Então, mais alguma pergunta sobre esse tema? Então, nós podemos... Deixa eu só te interromper, cara. Vontade. Eu tinha visto aqui a pergunta do Bruno, que eu ia falar do Bruno, e depois falei do Gilson. Haverá alteração referente aos acervos técnicos pedido no caso de obras? Né? Tem uma flexibilização, né, Gisela, da parte de habilitação com relação à capacitação técnica, né? Isso, tem um artigo exclusivo lá, que não me recordo de cor, não lembro, acho que está lá para o artigo 62, 65, a parte de habilitação, que realmente há essa questão da flexibilização. Eu não sei se vai te responder, porque eu confesso que eu não lembro, é o que eu falo, gente, a gente tem que se capacitar, e cada vez que a gente lê, a gente fica pensando, para vocês verem, uma questão que está, né, gerando dúvida, não sei se o professor Leonardo também já pensou nisso, é que na habilitação, agora ele fala que você vai ter que avaliar a documentação só do primeiro colocado, para depois você ver dos demais. E a gente sabe que no decreto do pregão eletrônico, a documentação da habilitação já vinha para todo mundo de uma vez só. Então, para mim, parece haver um retrocesso, né? A gente voltou àquela questão do decreto revogado, né? Que você só analisava a documentação de habilitação, analisava-se a proposta para depois pedir a documentação de habilitação. Então, essa questão de habilitação está meio nebulosa ainda. Eu, com relação ao acervo técnico, não recordo, mas sim, tem uma flexibilização que tem que dar uma olhadinha lá, dar uma olhada para a questão de obra especificamente. No caso, ele fala de um modo geral, na parte do acervo técnico, que é a grande evolução, pessoal, o Bruno aí, a pergunta do Bruno, é que agora, para você exigir capacitação técnica, não é apenas atestado de capacidade técnica. Então, Bruno, não é especificar a obra, é qualquer licitação, a exigência de capacitação técnica não se amarra apenas a atestado. A lei traz que você pode observar a capacitação, inclusive desempenho do contrato, de outros contratos, né? Então, a gente vai ter agora outras formas de a gente avaliar a capacitação e não apenas o atestado. Então, é um impacto considerável, né? Porque antes ficava amarrado só aquela questão do atestado de capacidade técnica, né? E tinha discussão, né? Capacitação técnica operacional, né? Profissional. Agora, a lei, ela meio que ela amplia um pouco a possibilidade da administração buscar, de outras formas, analisar se aquela empresa está devidamente capacitada. Perfeito. Agora a gente pode ir para a última questão. Na verdade, antes de ir para a última questão, eu gostaria de chamar o nosso QR Code de novo, lembrando vocês que chegaram por último, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui ou aqui, vocês vão entrar direto no nosso grupo do WhatsApp, onde o professor Leonardo e a professora Gisela vão disponibilizar conteúdos exclusivos para vocês ali a partir de amanhã. Vocês já vão receber vários conteúdos exclusivos lá no grupo.
Então, só escanear o QR Code que vocês vão cair direto lá. E agora sim, o nosso último tema, a nossa última questão, número 7, no caso da realização das licitações. Propriamente, a lei trouxe outras modalidades, não é? Quais foram as modalidades? É isso aí, como a gente falou, né, gente, a tomada de preços e o convite, morreram com a nova lei, e a nova lei trouxe o diálogo competitivo, de novidade. Então, são 5 as modalidades agora: concorrência, pregão, leilão, concurso e diálogo competitivo. Isso aí, complementando o que a Gisela falou, né, a questão das modalidades, né, ele tem as definições específicas, especificamente pregão continua bens e serviços comuns, inclusive serviços como de engenharia, né? Lá na definição do pregão, pessoal, artigo 6º, lá onde tem várias definições, né, ele define o pregão para bens e serviços comuns. Só que lá no artigo 29, quando ele fala que pregão e concorrência seguirão o mesmo rito, ele diz que a concorrência era para bens e serviços especiais, né, de engenharia, mas que o pregão será utilizado para os serviços de engenharia definidos no artigo 6º como serviço comum de engenharia. Então, isso aí não mudou, né? Bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, obrigatoriamente pregão. Isso. Não sei se alguém ia perguntar, mas sempre pergunta. O pregoeiro diz que é serviço comum de engenharia e obra? Não, não é o pregoeiro, pessoal. É a área de engenharia, é a área técnica. Isso aqui é uma obra, isso aqui é um serviço comum de engenharia. E aí, a depender, você vai seguir, né? Lembrando, para complementar, que a definição hoje de prazos para a publicação do edital, repetindo, não leva em consideração as modalidades, né? Então, hoje em dia, nós não temos mais, assim como a Lei 8.666, né? Mínimo 15 dias para a concorrência. Não. Hoje em dia, lá no artigo 55, quem tiver lendo, está lá no artigo 55, você vai ver, por exemplo, se for uma aquisição e o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, que é o critério de julgamento adotado no pregão, então você tem a divulgação no prazo de 15 dias. Se não for esse critério de julgamento, 15 dias. Para serviço, né? Critério de julgamento, menor preço, maior desconto, mínimo de 10 dias. E por aí vai. É o critério de julgamento que agora manda, né? Não tem mais aqueles valores, como a gente já falou. Então, vai ser o critério de julgamento que vai ditar a nova, como que vai ser o procedimento. Perfeito. Bom, então, essas foram as questões que nós trouxemos. Só lembrando, se por acaso surgir alguma outra questão para vocês podem mandar no direct do professor Leonardo, da professora Gisela também. A gente vai deixar as redes sociais deles aqui. O QR Code para o grupo do WhatsApp está novamente aqui na tela, então é só escanear com a câmera do celular. E eu gostaria de convidá-los também a seguir as redes sociais da BLL, que a gente vai deixar aqui na tela, o @BLLcompras. Então, nos sigam nas nossas redes sociais. Professores, eu agradeço muito a presença de vocês, foi extremamente esclarecedor. Senhores, é sempre um prazer estar com os senhores aqui, tá bom? Obrigada, Karina. Só deixando uma observação, pessoal, que é muita informação para a gente falar, mas eu e o professor Léo, a gente tinha só um detalhezinho, né? O professor Davidson Barcelos, ele trouxe um regulamento de como seria para os municípios. E aí depois a gente disponibiliza para vocês aqui no grupo. Então, entre aí no grupo do WhatsApp, a gente vai trocando essas informações. Vocês querendo, a gente manda esse regulamento, lembrando que foi obra do professor Davidson Barcelos. Então, né, só para a gente deixar isso aqui para vocês, que vai ser muito bacana vocês darem uma lida para ajudar aí os municípios de vocês. E obrigada, BLL, parabéns mais uma vez por essa capacitação. E agradeço a todos os meus amigos aqui presentes, professor Leonardo, Karina, muito obrigada, pessoal. Bom, nós agradecemos também. Pode falar, professor, deixa o senhor falar primeiro. Só depois eu falo. Tadinho dele, só a mulherada fala. Mas tá tudo certo. Pessoal, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo, né, Gisela? É sempre muito gratificante, assim, conversar com a Gisela, né, uma amiga aí já de algum tempo, né, que as redes sociais, né, nos fez, né, trazer essa amizade. E para quem gosta, eu acredito que todo mundo está aqui, nós temos aí já 100 colegas assistindo aqui ao vivo agora. Quem gosta de falar de licitação, né, é sempre bom trazer, né, e trabalhar com a equipe da BLL. Mais uma vez agradecer, Karina, obrigado também aí, viu? Quem está sempre à disposição.
Perfeito. Agradeço vocês novamente, professores, pela disponibilidade, pela parceria. Agradeço também a todos que estão presentes nessa live, a primeira mentoria para os órgãos públicos que a BLL fez. E é isso. Até a próxima. Gente, tira uma foto, 30 gente aí, marca a gente, verdade. Marca a gente lá na rede social. Da Licitante, segue a gente e marca a gente também. Isso aí. Tire uma foto da gente aí e marca a gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.